A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar,
O que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus?
No Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum: tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar: o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito:
Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sábio da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sábio da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sábio da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
A conexão Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou:
Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão. Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus.
A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar, o que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra." Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: "Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: "Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis." Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça." O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um coração manso." Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé, ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus. A sabedoria que Jesus continuou como Salomão se conecta com o Sermão da Montanha. Você já parou para pensar,
O que o homem mais sabe da Bíblia tem a ver com as palavras mais impactantes de Jesus? No Sermão da Montanha, Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas 1000 anos antes, Salomão já havia escrito: Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A conexão: Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Jesus ensinou: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis. Salomão julgou com sabedoria, colocando a verdade acima da justiça. Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Salomão sabia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O ponto em comum. Tanto Salomão quanto Jesus ensinam que a verdadeira sabedoria não é conhecimento, é dependência de Deus. Salomão errou quando se afastou disso. Jesus mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Está pedindo sabedoria ou está pedindo soluções? Se essa mensagem te fez pensar, escreve nos comentários: Senhor, me dá um coração manso. Inscreva-se no canal Bíblia Eterna Fé. Ative o sino para mais estudos bíblicos que conectam o Velho e o Novo Testamento e compartilham para amigos, familiares e todas as pessoas que estejam precisando de ver e ouvir a palavra de Deus.